Olá pessoal, como vai? Espero que todos estejam bem. Bom, o objetivo dessa conversa aqui, esse vídeo, é elucidar um pouco sobre a- o cadastro, sobre o compartilhamento e não compartilhamento de cadastros, tá? E a ideia é ser realmente bem objetivo para que a gente possa não confundir ali a compreensão do conceito e, sobretudo, também não ficar enfadonho. Então, a gente vai fazer uma abordagem geral sobre algumas informações aqui que eu vou passando, tá? Então, inicialmente, eu vou mostrar para vocês aqui essa tabela. Eu tenho três colunas aqui, né? Então, a gente entende que são quatro tipos. Eu tenho quatro colunas, né? Então, são quatro tipos de compartilhamento, né? Três de compartilhamento e um que não é compartilhado de fato. Então, a gente, em linhas gerais, falando um pouco sobre essa primeira coluna, o que a gente precisa entender? Embora o contexto da UX hoje não se aplique a ter mais de uma coligada, pelo menos inicialmente não, tá? A gente tem uma coligada única. O que a gente entende por coligada, tá? A gente até na reunião do dia 11 do 12, é, a gente falou um pouquinho sobre esse assunto e até utilizando outras palavras do que eu abordei lá, é mais ou menos como um guarda-chuva, né? Então a gente tem, até como o time lá da TOTUS RS elucidou, é como um guarda-chuva de fato. Então a gente tem uma empresa principal, onde tem outras filiais atreladas a elas, dependentes dela, né? E que tem suas operações lá nessa empresa. Então a coligada é onde tem outras filiais dependentes a ela, abaixo dela, né? Então, digamos que o conceito fosse nós termos mais de uma coligada, naturalmente essas informações aqui seriam compartilhadas entre elas. Então, se eu estou na coligada um e eu alterno para a coligada 2, ou alguém está tentando fazer algum cadastro na coligada 2 que já existe na coligada um, o sistema vai dar um alerta que essa informação já existe, né? Então ele não vai permitir e não vai ter a duplicidade de cadastro, né? Ou eu posso até aproveitar o cadastro. Normalmente não é nem só por uma questão de duplicidade, mas sim por uma questão de aproveitar o cadastro mesmo entre as coligadas. Então, digamos que eu cadastrei uma pessoa na coligada um, que é o Ayrton Senna da Silva. Lá na coligada 2, se eu fizer uma pesquisa ou se eu tentar cadastrar a mesma pessoa, o sistema vai alertar ou ele vai exibir para mim o cadastro que eu estou pesquisando, tá? Então, ele compartilha. Só que para esse caso o contexto não se aplica, então isso não seria necessariamente uma preocupação, uma dor, né? Bom, em se tratando do compartilhamento dessa coluna aqui, o que ela diz? Entre a mesma coligada e filiais diferentes. O que ela quer dizer aqui? Olha, vamos a partir do princípio que nós temos apenas uma única coligada, certo? Que é a UX, coligada um, tá? Então, coligada um. E aqui dentro dessa coligada um, eu tenho duas filiais, somente. Quais duas filiais que eu tenho? Eu tenho a filial um, que é de Caxias do Sul, e tenho a filial 2, que é de Flores da Cunha, certo? Ok. Se eu alternar entre as filiais, ou se eu for realizar algum cadastro em qualquer uma das filiais, ele vai localizar o cadastro que existe numa outra filial. Ou seja, se eu estou na filial um e eu estou cadastrando o Ayrton Senna da Silva, aliás, já está cadastrado, inclusive. O Ayrton Senna da Silva já é um aluno da filial um, lá de Caxias do Sul. Se lá em Flores da Cunha uh, for necessário fazer a matrícula desse mesmo aluno, ele vai localizar esse cadastro. Então, esse cadastro vai estar compartilhado lá na segunda filial, ou na terceira, quarta, quinta filial, 11ª filial. Ele vai compartilhar sempre. Ou seja, se eu estou na coligada um, que é o caso da UX, não importa com qual filial eu estou trabalhando, eu vou ter essas informações compartilhadas entre elas. Tá bom? Ok. Falando agora um pouquinho aqui, eu creio que esse conceito da segunda coluna seja também fácil de compreender, né? É, bom, falando aqui agora nessa terceira coluna, que é um conceito um pouquinho diferente, evidentemente, né? E eu vou explicar o porquê, tá?
vamos partir do princípio que nós temos a coligada 1, então não vou falar mais sobre coligada aqui, tá? Eu estou partindo do princípio que nós estamos na coligada 1, tá bom? Coligada 1, que é a UX. Ou seja, ele diz o seguinte: compartilhamento entre filiais diferentes e mesmo nível de ensino, contexto. O que ele quer dizer com isso? Se eu estou na filial 1, que é Caxias do Sul, e preciso compartilhar informações lá na filial 2, eu só preciso respeitar este critério aqui do nível de ensino. O que ele quer dizer exatamente com isso? Digamos que na filial 1, a gente tem lá a filial 1 de Caxias do Sul, tá? A gente tem CETEC Fundamental, CETEC Médio, Graduação, Pós e por aí vai. Vamos tratar com a ideia mais de CETEC Fundamental e CETEC Médio. Então, dentro da filial 1, eu tenho o nível de ensino 1, que é CETEC Fundamental, e eu tenho o nível de ensino 2, que é o CETEC Médio. Ou seja, dentro da filial 1, eu falei dois níveis de ensino aqui. Nível de ensino 1 e nível de ensino 2, que é o fundamental e médio, respectivamente. Certo? Se eu desejo compartilhar informações entre os níveis de ensino, vamos imaginar que lá em Flores da Cunha, lá na filial 2 agora, saí da filial 1, tá? Estou indo agora lá para a filial 2, lá em Flores da Cunha. Lá em Flores da Cunha, digamos que eu queira ofertar o ensino médio, a mesma coisa que eu faço na filial 1, o ensino médio, lá em Flores da Cunha. O que eu faço? Quando eu incluir a filial 2 de Flores da Cunha, ou se ela já existir, por exemplo, que naturalmente ela já vai existir, eu tenho que lá na filial indicar o mesmo nível de ensino. Então, dentro da filial 2 de Flores da Cunha, eu associo o nível de ensino que eu utilizo na filial 1. Ou seja, qual que é o nível de ensino do médio que eu estou usando aqui na filial 2? Não é o nível de ensino 2? É o código é 2. Então, na filial 1, Caxias do Sul, eu tenho nível de ensino 2, certo? Quando eu for lá para a filial 2, eu vou pegar exatamente o mesmo nível de ensino e associar na filial 2. Logo, essas informações vão ser compartilhadas entre as filiais, tá? Especialmente o que nós comentamos lá sobre a questão da disciplina, né? Então, imagina que a gente tem a disciplina, vamos chamar de CM Mate, de CETEC Médio Mate, por exemplo. Lá da filial 1 e nível de ensino 2, que é o nível de ensino do ensino médio. Na filial 1, está lá a disciplina CM Mate, que é matemática, do CETEC Médio. Quando eu estiver lá no nível de ensino lá de Flores da Cunha, que é o mesmo nível de ensino, lá no ensino médio, lá de Flores da Cunha, ele vai herdar exatamente a mesma disciplina. Assim como estes outros cadastros aqui, inclusive cursos e séries, as matrizes curriculares, situação de matrícula. Por quê? Porque compreende que nesse nível de ensino 2 aqui, que é o ensino médio, a gente entende, se tratando de uma mesma empresa que é coligada e alternando entre filiais, a regra de negócio é exatamente a mesma, né? Talvez eu possa variar uma informação ou outra, uma questão ou outra, mas normalmente a gente quer herdar as mesmas informações, tá? E então ele vai herdar de fato no nível de ensino lá de Flores da Cunha, o que está no nível de ensino de Caxias do Sul, tá? Vou falar filial, melhor dizendo. Então, filial Caxias do Sul vai ter o mesmo cadastro lá que tem na filial 2 de Flores da Cunha, desde que respeite esta premissa aqui, que é indicar o nível de ensino, tá bom? Isso aqui talvez a graduação deve se valer mais disso, especialmente que foi o que foi levantado, né, na reunião do dia 11 do 12, sobre isso, né? Sobre essa questão de herdar cadastro de disciplinas, especialmente, os cursos e séries. Então, se a gente respeitar esse critério ali de ter o mesmo nível de ensino, naturalmente a gente vai herdar isso, assim como os outros cadastros aqui, tá? E para finalizar, informando aqui o que não é compartilhado. Então, o que não é compartilhado?
tudo isso aqui. Inclusive o que nós comentamos lá sobre plano de pagamento. Então, é, qual que é o objetivo desse momento aqui que a gente está tendo aqui nesse vídeo? É exatamente é, tranquilizar vocês ou dar um alerta do que a gente precisa trabalhar em nível de importação e cadastro. Eu sei que se eu tiver entre filiais diferentes aqui, eu tenho bastante coisa que eu aproveito, que é muito relevante, por sinal. É, se eu estou entre as filiais diferentes, eu vou herdar centro de custo, inclusive, as fórmulas que são cadastradas, fórmulas de cálculo de notas, tá? E se eu estou aqui no nível de ensino que é o mesmo e eu quero herdar, se eu estou lá no ensino médio, aí eu abri em outro município, eu quero abrir uma filial 3, tá? Claro, a gente vai ter mais filiais, mas digamos que eu hipoteticamente não fosse abrir, mas aí decidi abrir uma filial 3. Eu posso associar o mesmo nível de ensino, naturalmente ele vai herdar tudo que está em Caxias do Sul e, claro, tudo que está em Flores da Cunha. Mas a nível de cadastro, tá? São esses cadastros aqui, tá bom? Que ele vai herdar lá para a próxima filial, respeitando desde que esteja no mesmo nível de ensino. E para fazer um overview com vocês aqui, bem rapidinho, deixa eu só logar aqui e mostrar para vocês. É basicamente assim, ó. No cadastro de filial, que claro, é no módulo fiscal, tá? Então, aqui eu estou no ambiente de testes, então eu não vou reproduzir exatamente o cenário que nós temos hoje na UX, tá? Mas a gente tem aqui, vocês percebam que eu tenho N filiais. Olha aqui, ó, coligada 1, isso aqui é coligada 1, tá vendo? Isso aqui, ó, é filial 1, 2, 3 até a filial 15, por exemplo, vai até a filial 28. Mais que isso, entendeu? Então, o que que acontece? O que que a gente precisa entender disso? Digamos que essa filial aqui, ó, deixa eu ver onde está só o nome. Vamos lá. Digamos que essa filial aqui, por exemplo, ela tem, ele é o CETEC médio, por exemplo. Lá de Caxias do Sul. Eu tenho aqui dentro dessa filial 2 aqui, por exemplo, vou partir do princípio que nós discutimos antes, melhor, filial 1. Então aqui dentro nós temos a filial 1, onde tem o CETEC fundamental, CETEC médio, graduação presencial, todos os cursos que nós ofertamos lá na matriz, tá? Em Caxias do Sul. Nesse caso aqui, nesse caso específico, eu tenho níveis de ensino associado a ele. Tem níveis de ensino aqui dentro. Quer ver? Deixa eu abrir aqui para vocês. Dados educacionais, olha aqui, ó. Eu estou dentro da filial, vou vir em anexos, dados educacionais, anexos, nível de ensino por filial. Ou seja, eu estou dentro da filial 1 e eu estou dizendo quais níveis de ensino tem aqui dentro. Eu, por sinal, só para fazer algumas simulações, coloquei esses níveis de ensino aqui dentro. Perfeito. O que eu faria lá na outra filial? Se eu for lá na filial 2, por exemplo, que seria a filial de Flores da Cunha, eu entro aqui, dados educacionais e pronto, e vou inserir o nível de ensino. Aqui não está habilitado, é mais uma questão do ambiente que eu estou utilizando, tá? Mas aqui dentro do nível de ensino, dentro da filial, aliás, eu associo o nível de ensino, aí coloco lá o nível de ensino do ensino médio. Por exemplo, qual seria? Quer ver? Deixa eu exercitar aqui agora, só para a gente encerrar e ver se o conceito fica um pouquinho mais claro, caso não tenha ficado. Olha aqui, ó. Tá vendo que o nível de ensino do ensino médio é o 3? Dentro desse nível de ensino, olha, na filial 1, no nível de ensino 3, eu tenho uma estrutura lá dentro. Eu tenho curso, ensino médio, eu tenho séries lá dentro, primeira, segunda e terceira série do ensino médio, tá? Eu tenho essa estrutura lá dentro. E tenho as disciplinas cadastradas lá dentro também. Tenho várias disciplinas cadastradas nesse nível de ensino. Quando eu for lá na filial de Flores da Cunha, que, por exemplo, poderia ser a filial 2, pode ser a filial 2, eu associo da mesma forma. Eu venho aqui em dados educacionais e nível de ensino por filial, eu associo o nível de ensino 3 aqui dentro. Ou seja, este nível de ensino e este compartilhariam as mesmas informações que estão dizendo aqui, ó, desde que sejam o mesmo nível de ensino. Então, essas filiais, aliás, eu disse nível de ensino, né? Essas filiais aqui,
elas compartilhariam as mesmas informações do nível de ensino, certo? Então, se eu cadastrei disciplina aqui, no nível de ensino 1, por exemplo, lá no filial 1, o filial 2 vai visualizar também, desde que esteja associado ao nível de ensino. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Eu sei que às vezes pode ter ficado alguma dúvida ou outra, mas qualquer dúvida pontual a gente está à disposição e eu espero que esse material que eu tenha conseguido ajudar vocês. Tá bom? Um abraço. Obrigado.